Bom dia a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do nosso Tribunal Pleno, sob a nossa presidência, como representante do Ministério Público, a digna Procuradora de Justiça, Joana Coutinho, a quem a gente dá as boas-vindas. Aprovação da ata resenha da sessão anterior. Como ninguém discute, considero-a aprovada. Na palavra facultada, nós temos um convite para a participação no a 7ª Mostra de Reinserção Social, promovida pela Vara de Execução Penal, VEP, da região metropolitana de Belém. É uma iniciativa daquela vara que hoje se encontra sob o comando do nosso colega magistrado Delmar Alexandre de Pinho Barroso. Será no dia 8 de junho, a partir das 8h30, e o local será no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus, que fica na rodovia Augusto Montenegro, 1802, bairro Mangueirão. Ainda na palavra facultada, nós temos um anúncio a fazer aos colegas que diz respeito ao almoxarifado virtual. Nesse sentido, eu faço uso da palavra para registrar uma importante iniciativa conduzida pela Secretaria de Administração do nosso Tribunal de Justiça, voltado à modernização da gestão logística institucional e ao aperfeiçoamento dos serviços de apoio prestados às unidades judiciais e administrativas. Estamos falando da implantação do almoxarifado virtual, novo modelo de gestão de materiais de consumo, baseado em tecnologia, controle informatizado, racionalização de custos e maior eficiência operacional. Com a nova ferramenta, as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Pará passarão a realizar suas solicitações de materiais de consumo de forma totalmente eletrônica, por meio de catálogo digital, com acompanhamento de todas as etapas do processo, desde a solicitação e aprovação até a entrega e o recebimento dos itens. O sistema fortalece a transparência e a governança administrativa ao permitir maior rastreabilidade das demandas, melhor planejamento do consumo, controle orçamentário em tempo real e utilização mais eficiente dos recursos públicos. Além disso, adota uma lógica de abastecimento sob demanda, reduzindo a necessidade de manutenção de grandes estoques e alinhando o tribunal às melhores práticas da gestão pública contemporânea. A iniciativa integra as ações de inovação administrativas promovidas pela Secretaria de Administração, sob o comando do secretário Maurício Crispino Gomes, e reforça o compromisso desta gestão com a transformação digital, a eficiência operacional e a modernização dos processos internos. Como parte da implantação do novo modelo, mais de 270 servidores e servidoras participaram, no último dia 22 de maio, de uma capacitação virtual, oportunidade em que foram esclarecidos os fluxos operacionais, as funcionalidades da plataforma e os procedimentos necessários para a utilização das ferramentas pelas unidades administrativas e judiciais. Registro, por fim, o reconhecimento às equipes técnicas da Secretaria de Administração
envolvidas no desenvolvimento e implantação do projeto, e aos servidores e servidoras que participaram desse processo de modernização institucional, contribuindo para a construção de um poder judiciário cada vez mais eficiente, transparente, inovador e preparado para os desafios do futuro. Antes, nós vamos transmitir um vídeo de apresentação do almoxarifado virtual, mas antes, em poucas palavras, esclarecer que essa ferramenta é como se fosse a Amazon, né? O magistrado, necessitando de material, ele faz o pedido como se tivesse feito por essas plataformas. Amazon, tem aquela outra argentina, como é o nome dela? Mercado Livre e outras mais. E isso evita que a gente gaste dinheiro com estoque, né? Com armazenamento, com transporte, porque a empresa irá levar diretamente ao local da solicitação. Então, isso, de fato, vai contribuir, inclusive, para a economia de combustível, etc., no âmbito do nosso tribunal. Então, eu solicito ao nosso sistema técnico. O Judiciário Paraense está modernizando sua gestão. Chegou o almoxarifado virtual TJPA, mas tecnologia, economia e eficiência. Agora, o abastecimento é sob demanda, feito por catálogo eletrônico e com entrega direta na sua unidade. O processo é simples, transparente e em 5 etapas. Do pedido em tempo real ao recebimento monitorado. Cada unidade possui sua cota individualizada e o controle de saldo e orçamento é visualizado em tempo real. Se você já usava o GRP Tema, seu acesso já está ativo na plataforma Supply Manager. Confira os dados de login no seu e-mail institucional e participe dessa mudança. Temos ainda uma outra fala que diz respeito à implantação, no âmbito do nosso tribunal, da CIPREG e, consequentemente, da CAIS. Dessa maneira, eu compartilho com os colegas 2 entregas importantes realizadas na última segunda-feira, 1º de junho, ontem, portanto, aliás, anteontem, né? Que marcam uma nova etapa de transformação e modernização do Poder Judiciário do nosso Estado. Refiro-me à instalação da Central de Atendimento e Serviços, a CAIS, no Fórum Civil de Belém, e a instalação da Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico, a CIPREG, no bairro da Pedreira, aqui em Belém. Embora possuam finalidades distintas, as 2 iniciativas se complementam e integram uma mesma estratégia institucional voltada à modernização do 1º grau de jurisdição, ao fortalecimento da prestação jurisdicional e à melhoria das condições de trabalho de magistrados e servidores. A Central de Atendimentos e Serviços foi concebida para concentrar em um único espaço os atendimentos presenciais, eletrônicos e de balcão virtual relacionados às unidades integrantes da primeira etapa da Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico. O objetivo é simplificar o acesso aos serviços judiciais, oferecer mais agilidade ao cidadão, proporcionar maior conforto aos usuários e garantir um padrão de uniformidade de atendimento. É uma estrutura moderna, preparada para acolher jurisdicionados, a advocacia, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e todas as pessoas em busca dos serviços do Poder Judiciário, com mais eficiência, organização e qualidade. A Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico representa um avanço ainda mais amplo na organização do 1º grau. Essa nova central consolida o conceito de secretaria integrada, reunindo equipes, padronizando procedimentos e promovendo uma gestão mais eficiente dos fluxos processuais. A implantação e sua expansão acontecem de forma planejada, observando-se um cronograma construído de forma técnica e responsável pelo grupo de trabalho,
instituído pela Presidência para implementação, padronização e gerenciamento da Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico, a CIPREJ. Iniciamos com 19 varas da capital, sendo 5 varas da Fazenda Pública e 14 varas cíveis e empresariais. E seguiremos com o cronograma de expansão planejada para a absorção de novas unidades judiciárias da capital e do interior. A nova estrutura representa uma evolução das atuais unidades de processamento judicial, fortalecendo o conceito de secretaria integrada de primeiro grau, com foco na modernização das rotinas cartorárias e na ampliação da capacidade operacional das unidades judiciais. Com a sua implantação, as atividades de processamento passam a ser executadas de forma integrada, com distribuição equilibrada das demandas, utilização estratégica da tecnologia e maior racionalização dos recursos disponíveis. O resultado esperado é uma prestação jurisdicional mais célere, organizada e eficiente, e alinhada às necessidades da sociedade contemporânea. Ressalto que o projeto também tem como foco o fortalecimento da estrutura de assessoramento dos gabinetes de primeiro grau, buscando uma melhor entrega da prestação jurisdicional, aumentando a produtividade e celeridade. Estas entregas representam apenas uma transformação estrutural ou tecnológica, não representam. Ela simboliza o início de uma nova etapa na gestão do Poder Judiciário paraense, em que a valorização das pessoas passa a ocupar papel ainda mais central nas decisões institucionais. Acreditamos na modernização da Justiça como caminho a percorrer lado a lado com o fortalecimento das condições de trabalho de quem constrói diariamente o Judiciário paraense. Por essa razão, a implantação da CIPREJ inaugura também uma nova etapa das ações voltadas ao reconhecimento e ao fortalecimento do nosso quadro funcional. Nesse contexto, após a concessão do aumento de auxílio alimentação ocorrida no mês de janeiro deste ano e o reajuste de 5% na remuneração dos servidores deste Poder Judiciário, anuncio, dentro do pacote de valorização dos nossos servidores, em que esta gestão tem trabalhado no biênio 2025 e 2027, a proposta de majoração do adicional de risco de vida destinado às equipes multidisciplinares, com acréscimo de 10 pontos percentuais, elevando-o de 30% para 40%, em conformidade com a política gradual prevista no plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário, representando um investimento anual estimado de 2,5%. A lei prevê um percentual de 70%. Todavia, a gente tem envidado esforços em busca de recursos para satisfazer esse percentual. Por hora, nós estamos elevando, como eu ressaltei, de 30% para 40%. Anuncio ainda a proposta de aumento do auxílio saúde dos servidores, observados os limites legais, com impacto financeiro anual estimado em 3,3 milhões, bem como a antecipação do calendário de indenizações de férias, mediante aporte inicial de 58 milhões. Importa registrar que estas serão encaminhadas nos próximos dias à Comissão de Organização Judiciária e Regimento e Assuntos Administrativos e Legislativos e ao Tribunal Pleno, respectivamente, para análise e deliberação. Importante registrar que esta agenda de valorização dos servidores desta Casa foi construída com planejamento, responsabilidade e equilíbrio fiscal, reafirmando o compromisso desta gestão com a melhoria das condições de trabalho, o bem-estar e o reconhecimento de magistrados, magistradas, servidores e servidoras. Registro, por fim, que outras medidas se encontram em estudo e serão oportunamente apresentadas, sempre com foco no fortalecimento institucional e na valorização de quem contribui diariamente para os resultados do Poder Judiciário do Estado do Pará, observando-se ainda a disponibilidade orçamentária e financeira. Estamos convencidos
de que uma justiça forte se constrói com investimento em tecnologia, inovação e infraestrutura, mas, sobretudo, com respeito, reconhecimento e valorização de quem faz a instituição funcionar todos os dias. A Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico, a Central de Atendimento e Serviço e as medidas de valorização dos servidores fazem parte de uma mesma visão do futuro, a construção de um poder judiciário mais preparado, moderno, eficiente, para responder aos desafios do nosso tempo. Solicito a técnica, a exibição de um pequeno vídeo sobre a CAS e a CIPRES, por favor. O Poder Judiciário está em constante transformação. 2 importantes marcos dessa nova jornada foram inaugurados. A Central de Atendimento e Serviços, criada para oferecer uma experiência mais moderna, integrada e acolhedora a quem busca os serviços da Justiça. A CAS reúne atendimento presencial, telefônico, por e-mail e por balcão virtual no Fórum Cível de Belém, além de serviços de protocolo, distribuição, correspondência, sala de audiência passiva, gerência de cartas precatórias, emissão de certidões e outros documentos. Um espaço pensado para facilitar o acesso à informação, simplificar procedimentos e valorizar o tempo das pessoas. Já a Central Integrada de Processamento Judicial Eletrônico é uma iniciativa que representa uma nova visão de gestão judicial, baseada na integração de equipes, na padronização de rotinas, no uso estratégico da tecnologia e na otimização dos recursos humanos. Enquanto a Central de Atendimento fortalece a relação entre o cidadão e o judiciário, a CIPRES moderniza o trabalho da prestação jurisdicional, tornando os fluxos internos mais eficientes, organizados e preparados para responder às crescentes demandas da sociedade. 2 iniciativas que se complementam. Juntas, representam um novo tempo. Um judiciário mais conectado, mais inovador, mais eficiente e mais próximo das pessoas. Porque quando tecnologia, gestão e compromisso caminham juntos, quem ganha é a sociedade. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, construindo uma justiça cada vez mais moderna, humana e acessível. A desembargadora Rosi Farias vai anunciar o pré-lançamento da obra O Percurso Histórico do Palacete Lourenço da Mota ao Museu Judiciário Estadual. Desembargadora Rosi, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, tenho a satisfação de apresentar a esta Corte o pré-lançamento da obra O Percurso Histórico do Palacete Lourenço da Mota ao Museu Judiciário Estadual. Publicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, elaborada sob a coordenação da Comissão de Gestão da Memória. Será deixado em cada mesa dos desembargadores. O livro resgata a trajetória do Palacete Lourenço da Mota, conhecido institucionalmente como Casa Amarela 2, destacando sua relevância histórica, arquitetônica e simbólica para a cidade de Belém e para a preservação da memória institucional do Poder Judiciário paraense. A obra convida o leitor e a leitora a percorrer a história do imóvel desde seus primeiros registros documentais, passando pelos diferentes usos e proprietários ao longo do tempo, até a incorporação ao patrimônio do tribunal. O trabalho também apresenta o processo de criação do Museu Judiciário Estadual, reconhecido como o primeiro museu judiciário brasileiro, além de resgatar a contribuição de seu patrono, o desembargador Agnano de Moura Monteiro Lopes,
cuja atuação foi fundamental para a consolidação desse importante espaço de memória. A publicação evidencia o papel da memória como instrumento de fortalecimento da identidade institucional e de aproximação entre o judiciário e a sociedade. Apresentada recentemente no Encontro Nacional da Memória do Judiciário, o ENAM, realizado aqui em Belém. A obra terá seu lançamento oficial no próximo mês de agosto e representa mais uma contribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para a valoração, para a preservação e difusão de seu patrimônio histórico e cultural. Muito obrigada, presidente. Obrigado, desembargadora Rosi. Desembargador Luiz Neto, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, desembargadores e desembargadora, Ministério Público, servidores. Presidente, eu pedi a palavra para informar ao tribunal que nos dias 7 e 8 de junho de 2026, nós teremos a segunda etapa do concurso público para provimento do cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, composto pelas provas escritas, discursiva e de sentença civil e criminal. A prova discursiva será aplicada no dia 7 de junho, de 8 às 12, e a prova de sentença civil no mesmo dia, de 15 às 20. A prova de sentença criminal ocorrerá no dia 8 de junho, de 13 às 18, e serão realizadas nos seguintes locais, ambos situados em Belém: AFIA Educação Médica, na Travessa Doutor Moraes, e no Colégio Olimpos, na Alcindo Cacela. Todos os candidatos poderão consultar os seus locais de prova no portal da Fundação Getúlio Vargas. A comissão do concurso, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, vem acompanhando os preparativos necessários para assegurar a regularidade, a segurança e a lisura desta etapa do certame. Quero finalizar registrando meu agradecimento à comissão do concurso, à desembargadora Luzia Nádia, à desembargadora Rosileide, desembargadora Anete e demais integrantes da comissão e a todos os servidores envolvidos na organização desta fase e desejar excelente prova aos candidatos. E também, presidente, eu gostaria de sugerir à Corte um voto de condolências e de pesar pelo falecimento de um antigo advogado, Raimundo Valentim Sampaio Lobato, OAB Pará, número 932, que faleceu esses dias e é tio da nossa querida desembargadora Anete. Então, gostaria de propor à Corte a apresentação de votos de condolência e de pesar à família enlutada, presidente. Obrigado, era isto. Diante do requerimento do desembargador Luiz Neto, coloco em discussão o pedido de voto de pesar. Silêncio, aprovada a unanimidade, de maneira que a Secretaria irá adotar as providências pertinentes. A palavra continua facultada. Senhor presidente, não, desembargadora Nádia, para registrar, aqui evidenciar a busca constante da administração e das administrações que antecederam Vossa Excelência, no sentido de que possamos buscar sempre a inovação em tudo que é aplicado no Poder Judiciário deste Estado. E fazer o melhor de entrega jurisdicional. E, com certeza, não só a unidade integrada que foi instalada, eu diria, né? Não inaugurada, instalada por Vossa Excelência agora, recente, acho que foi ontem, né? Ontem, irá contribuir para que possamos buscar diariamente a melhor gestão em relação às nossas demandas. Quero também aqui, senhor presidente, registrar que ficará muito mais fácil e provavelmente mais célere essa busca pelos sistemas dos nossos materiais de consumo. Então, por tudo isso, obrigada, porque vai também favorecer quando precisarmos de algum material para solicitar e dizer ao desembargador Luiz Neto que estaremos lá juntos recebendo nossos candidatos que já foram aprovados na primeira fase. E parabenizar a desembargadora Rosi por todo o seu trabalho, que temos conhecimento, né,
para fortalecer diariamente a memória deste Poder Judiciário. Parabéns, desembargadora. É isso, Excelência. Muito obrigada. Obrigado, Excelência. Desembargadora Silveira. Eu peço a palavra, Excelência. Nós que integramos o Poder Judiciário, certamente ficamos muito felizes com a atuação de Vossa Excelência. Não só pelaquilo que já fez, mas também pelo que está fazendo hoje. Olhe, é inegável a modernização que Vossa Excelência está reservando a esse tribunal. O senhor tem implementado muitas coisas boas para nós. A modernização, principalmente a modernização dos serviços jurisdicionais, que estão cada vez mais eficientes e próximos aos jurisdicionados. Portanto, presidente, quero lhe parabenizar por mais este evento importante. Verifiquei que a estrutura, o ambiente apresentado para o exercício do trabalho é muito agradável, muito bonito, muito sereno. Então, bastante acolhedor. E por isso o senhor está de parabéns, muito obrigada. E com relação à minha amiga querida, doutora Rosi, sempre atuante e sempre esmerada tudo aquilo que faz. Eu sou testemunha de longas datas. Ela fez a gente respirar, relembrar e manter na memória e na saudade a época da Belle Époque. Eu fico feliz de relembrar, porque meu avô, pai do meu pai, que era amazonense, viveu esse tempo intensamente, possuía seringás e contribuiu. Ele tinha, na verdade, castanhais e seringás, e contribuiu e muito para o desenvolvimento do país na época da borracha. Ele morreu com a gripe espanhola, mas deixou um legado bonito e brilhante. Então, a Belle Époque representa para nós grande desenvolvimento no transporte, na eletricidade, nos imóveis. E esse, em especial, o Palacete Lourenço da Mota, me traz uma lembrança muito forte, porque em 1930, eu estou lendo aqui porque eu não sabia, a mãe da minha amiga Edvige Lobato, a mãe dela que eu conheci e tive muitas oportunidades de conversar com ela, a senhora Branca de Miranda Lobato, adquiriu esse imóvel e conservou com todo o esmero, com todo o carinho que o imóvel merece. E hoje, nas mãos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não tem melhor instituição para cuidar e zelar por ele, para que ele sobreviva por muitos e longos anos, em boas condições. E por isso, desembargadora Rosi, tem outros assuntos também no seu livro, e eu vou ler com carinho todo ele. Então, parabéns, desembargadora Rosi, mais uma vez por tudo que a senhora faz em prol do Judiciário. Um grande abraço meu, já saudoso. Obrigada. Obrigado, Excelência. Bem, nós temos aqui a composição dessa nossa 21ª sessão ordinária do nosso Tribunal Pleno no dia de hoje. Ausentes. Por motivo de saúde, o desembargador Leonan Cruz Júnior, a desembargadora Gleide Moura, o desembargador
José Maria do Rosário, a desembargadora Filomena Buarque, a desembargadora Cátia Sena e o desembargador João Batista do Nascimento. Participam da sessão por videoconferência o desembargador Constantino Guerreiro, o desembargador Leonardo Tavares, a desembargadora Célia Pinheiro, a desembargadora Maria Elvina Taveira, a desembargadora Kedma Lira e ausência justificada, né? A desembargadora Kedma Lira. Desembargador Edmar Pereira, por videoconferência. Compensação de plantão, a desembargadora Eva Coelho. Ausência justificada, eu já mencionei. É isso. Na parte administrativa extra-pauta, nós temos uma proposta de resolução que dispõe sobre a instituição da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Castanhal e a alteração da denominação da terceira Vara Cível e Empresarial da comarca de Castanhal para a Vara de Infância e Juventude, ausentes e interditos. Eu passo a palavra ao eminente relator, nosso colega Roberto Bezerra. Obrigado, presidente. Peço venha para ler pela ementa, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que viesse fazer necessário. Proposta de resolução que dispõe sobre a instituição da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Castanhal e a alteração da denominação da terceira Vara Cível e Empresarial da comarca de Castanhal para a Vara da Infância e Juventude, ausência e interditos da comarca de Castanhal. Então, caso exame, a instalação de uma vara criada para a comarca de Castanhal através da Lei 8.099, de 1º de janeiro de 2015. A questão em discussão é a instalação da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Castanhal e a alteração da denominação da terceira Vara Cível e Empresarial da comarca de Castanhal para a Vara da Infância e Juventude, ausentes e interditos da comarca de Castanhal. Razões de decidir: a Assessoria de Controle de Indicadores e Metas apresentou estudo concluindo que a comarca de Castanhal reúne os fatores técnicos suficientes para a instalação de uma vara criminal. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Castanhal, instalada, terá competência privativa, civil e criminal para o processo e julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. A referida vara também terá competência para crime contra crianças e adolescentes, conforme entendimento jurisprudencial de que, na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar local. A GRG no HC número 894359-SP. Alteração da denominação da terceira Vara Cível Empresarial, privativa da Justiça da Infância e da Juventude, órfãos, ausentes e interditos, para a Vara da Infância e Juventude, ausentes e interditos da comarca de Castanhal, com a finalidade de padronização da nomenclatura. Dispositivo e tese: aprovação da proposta de resolução apresentada. É como voto, Excelência. Coloco em discussão o voto do digno relator. No silêncio, a proposta de resolução é aprovada à unanimidade. Nós temos o item 2 da parte administrativa extra-pauta, um requerimento formulado pelo magistrado Bernardo Henrique Campos Queiroga, titular da Vara Única da comarca de Mocajuba, no qual pleiteia a efetivação de sua promoção à Vara Cível e Empresarial da comarca de Conceição do Araguaia,
pelo critério de antiguidade, na mesma unidade jurisdicional onde já exerce sua titularidade. Eu passo a palavra à eminente Corregedora-Geral de Justiça, nossa colega Maria Elvina. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, amigos e colegas. Eu peço a dispensa do relatório e vou direto no parecer. Verifica-se que o magistrado foi promovido na sessão do Tribunal Pleno, realizada em 20 de maio de 2026, bem agora recente, e protocolou seu requerimento na mesma data. Observando assim o prazo estabelecido no artigo 34 da Resolução 09/2018 do TJPA. Diante do exposto, considerando que o requerente atende integralmente aos requisitos normativos, bem como a inexistência de óbice à sua apreensão, a Corregedoria Geral de Justiça manifesta favoravelmente ao pleito, opinando pela efetivação da promoção do magistrado Bernardo Henrique Campos Queiroga, na unidade inicial em que atualmente exerce sua titularidade. É o parecer da Corregedoria, presidente. Obrigado, desembargadora Elvina, que vota no sentido do deferimento do requerimento. Eu coloco em discussão. Em silêncio, o requerimento em questão é deferido à unanimidade dos plenários. Parte administrativa. Na parte administrativa, a gente anuncia o aniversário da excelentíssima colega desembargadora Maria Elvina Gemac Taveira, no dia 6 próximo, e do excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Ferreira Nunes, no dia 9. Então, a gente deseja, em nome do tribunal, aos eminentes colegas, muita saúde, felicidade e vida longa, muito longa. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, presidente. Agradeço. Muito obrigada. Saúde, saúde a todos. Obrigada. Processos judiciais eletrônicos pautados, PJE. Vamos fazer o ordenamento da pauta, né, o número 1 desse processo judiciais eletrônicos. Relatoria do desembargador Maírto Carneiro. Vossa Excelência julga, desembargador Maírto? Julgo, sim. Obrigado. Nós temos no item 2 o incidente de assunção de competência, que é da relatoria do nosso colega Pinheiro Centeno. Vossa Excelência julga, desembargador? Julgo, presidente. Ambos. E temos também uma apelação, ambos, né? Apelação civil também, que é da relatoria do nosso colega. Me parece que vai julgar em bloco, não é isso? Perfeito, presidente, exatamente. Conjunto, né? Então, vamos anunciar a ação direta de inconstitucionalidade. Já está anunciada. Eu passo a palavra ao relator, desembargador Maírto Carneiro. Perguntaria, excelência, se vai ter sustentação oral. Não irá haver sustentação oral. Pode ler pela ementa? Pode, excelência. Bom, é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Associação dos Guardas Civis Municipais, AGCM, em face do município de Cametá e da Câmara Municipal de Cametá, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal 125/2022, que instituiu o Código de Conduta Disciplinar da Guarda Municipal. A autora sustenta que o ato normativo extrapolou o poder regulamentar ao instituir regime disciplinar próprio, com previsão de deveres, infrações, sanções e procedimentos administrativos, sem respaldo em lei formal, configurando vícios formal e material de inconstitucionalidade. As partes requeridas suscitaram preliminarmente a ilegitimidade ativa da associação autora e a inadequação da via eleita. Questão em discussão. Há duas. Primeira, definir se a Associação dos Guardas Civis Municipais possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade em face de ato normativo municipal. 2. Estabelecer se estão presentes os requisitos
constitucionais e jurisprudenciais exigidos para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade por entidade associativa representativa de classe. Razões de decidir. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por entidade associativa exige demonstração concreta da representatividade da categoria, da abrangência territorial compatível com a legitimidade invocada e da pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade e a norma impugnada. A mera previsão estatutária de atuação estadual ou autodeclaração de representatividade não são suficientes para comprovar a aptidão da entidade ao exercício da jurisdição constitucional concentrada. A documentação apresentada pela associação limita-se à ata de fundação e ao estatuto social, sem elementos capazes de demonstrar a atuação efetiva em diversos municípios do estado do Pará, quantitativa de associados, distribuição territorial ou capilaridade institucional, compatível com a alegada representatividade estadual. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige para as entidades de classe qualificada como legitimados especiais a comprovação da representatividade adequada, da abrangência territorial correspondente e da pertinência temática, requisitos indispensáveis ao acesso ao controle abstrato de constitucionalidade. A associação autora não demonstrou de forma objetiva a efetiva representação da categoria dos guardas civis municipais em âmbito estadual, nem a existência de atuação institucional consolidada nos municípios paraenses alcançados pela controvérsia. Também não foram apresentados elementos suficientes para aferir a homogeneidade do quadro associativo, requisito necessário ao reconhecimento da condição de entidade de classe legitimada à propositura da ação direta de inconstitucionalidade. A ausência de comprovação dos pressupostos de legitimidade ativa impede o exame de mérito da controvérsia constitucional por configurar a condição indispensável ao regular exercício de controle concentrado de constitucionalidade. E, sendo assim, Excelência, eu estou indeferindo a inicial, julgando o processo extinto sem resolução de mérito. Como vota, Excelência? Obrigado, desembargador Mair, que vota no sentido de indeferir a inicial, julgando o processo sem resolução de mérito. Coloco em discussão o voto do colega, desembargador Ricardo. Senhor presidente, o eminente relator ele está colhendo uma preliminar, não é isso? Você está colhendo a preliminar de legitimidade. Acolhendo a preliminar de legitimidade. Ok. Alguém mais discute? Desembargadora Sara Castelo Sim. Branco? Pois não? Sim, Excelência, o mesmo A entendimento contigo no relator. Pede a palavra também? Não. Não? Desembargadora Sara... É só a preliminar, por enquanto. É a preliminar, ele está extinguindo a demanda. Sem resolução de mérito. Desembargadora Sara, pois não? Só preliminar. Ele está extinguindo a ação com a preliminar, sem resolução de mérito. Excelência, pois não. Conforme eu verifiquei no processo, o decreto não se limitou, até fiz uma anotação aqui, não se limitou a regulamentar normas existentes, mas criou disciplina autônoma e completa sobre deveres, infrações, sanções e procedimentos, inovando primeiramente na ordem jurídica. Por isso eu vou acompanhar o digno relator. Repito, o relator está acolhendo a preliminar e extinguindo sem resolução do mérito a demanda. Alguém mais discute? É conforme o voto que ele dispôs no sistema, não é pois isso? Não, isso. Né, senhor relator? Conforme o voto disposto no sistema, acompanhe Vossa Excelência. Pois não. Sim. Desembargadora Sara, tem a palavra. Eu gostaria de me manifestar. Peço venha ao ilustre relator para tecer breves considerações acerca da preliminar de ilegitimidade ativa acolhida no presente feito.
Inicialmente, cumpre registrar que o voto condutor, ele apresenta uma fundamentação densa, cuidadosa e tecnicamente qualificada, especialmente ao rememorar a construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acerca da legitimação especial para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Todavia, com o máximo respeito à conclusão alcançada, parece-me necessário refletir sobre a incidência da atual redação do artigo 62 da Constituição do Estado do Pará, introduzida pela Emenda Constitucional 60 de 2014. Essa alteração, promovida pelo Constituinte Estadual, representou inequívoca ampliação do acesso à jurisdição constitucional objetiva no âmbito do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais. Então, com efeito, o inciso 8º do referido dispositivo, ele passou a reconhecer a legitimidade das associações representativas de classe ou da comunidade quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. Essa inovação constitucional, ela não apenas se limitou a reproduzir o modelo do artigo 103 da Constituição Federal. Ao contrário, ela ampliou o rol de legitimidade para o controle abstrato das normas municipais perante a Constituição Federal, revelando clara opção política do constituinte derivado estadual para uma democratização do acesso da jurisdição constitucional. Então, nesse contexto, parece-me relevante distinguir duas situações jurídicas diversas, tá? No caso em tela. A primeira refere-se às entidades de classe de âmbito estadual, prevista no inciso 7º do artigo 62, hipótese que efetivamente se mostram aplicáveis à simetria os rigorosos requisitos jurisprudenciais constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal para aferição da abrangência territorial e da representatividade institucional. A segunda, contudo, diz respeito às associações representativas de classe ou da comunidade legitimadas pelo inciso 8º para impugnar a lei ou ato normativo municipal. Nessa hipótese específica, a exigência de demonstração de representatividade estadual ampla talvez não se revele compatível com a própria finalidade da norma constitucional estadual. Isso porque, se o Constituinte Estadual desejasse restringir essa legitimação apenas às entidades de atuação estadual, ele teria repetido a redação do inciso 7º, mas não fez. Ao contrário, ele criou categoria autônoma de legitimados destinadas justamente ao controle de constitucionalidade de atos normativos municipais. Então, sob essa perspectiva, a aferição da legitimidade ativa, ela deve concentrar-se na demonstração de que a entidade possui efetiva representatividade da categoria atingida pela norma impugnada e pertinência temática com controvérsia constitucional submetido ao tribunal, sem que se imponha necessariamente a comprovação de atuação de todo o território estadual. A exigência de capitalaridade estadual para associações que impugnam o ato normativo de alcance eminentemente municipal pode, sim, em determinadas situações, acabar por esvaziar a eficácia da própria ampliação promovida pela Constituição Estadual. Além disso, a matéria de fundo discutida na presente ação, ela possui inequívoca relevância constitucional. Discute-se a possibilidade de decreto regulamentar instituir, sem prévia previsão legal específica, regime disciplinar próprio para servidores públicos municipais, criando deveres funcionais, infrações administrativas, sanções e procedimentos disciplinares. Trata-se de tema
diretamente relacionado aos princípios da legalidade, da reserva legal em matéria disciplinar, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos dotados de evidente densidade constitucional. Então, por essa razão, a solução da controvérsia da demanda, especialmente pede cautela para que as questões formais relativas a essa legitimação, elas não acabem por impedir o exame da matéria constitucional de significativa relevância institucional, assim como mais elevado respeito ao entendimento esposado pelo eminente relator, parece-me possível sustentar interpretação que prestigie a efetividade do artigo 62, inciso 8º da Constituição do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da associação autora para provocar o controle abstrato da constitucionalidade de ato normativo municipal que incide diretamente sobre a categoria profissional que afirma representar. São essas breves considerações que submeto a elevada consideração deste Tribunal Pleno. Não estou divergindo, porque cheguei à conclusão, inclusive, que acompanhar o relator ainda seria a maneira mais correta, né? Mas eu gostaria que, no caso em tela, nós vimos também que ele considerou que não foram juntados os documentos necessários para comprovar essa legitimidade. Então, por essas razões, por mim expostas, eu acompanho o eminente relator com esta ressalva de fundamentação para acolher a preliminar de legitimidade ativa e extinguir o processo sem a resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º, do Código de Processo Civil. É como me manifesto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Sara. Alguns dos colegas querem complementar o raciocínio? Excelência, apenas para Pois não. justificar em que pese ela está concordando, quem, na realidade, veio dirimir essa controvérsia que a sua excelência está a colocar foi o Supremo Tribunal Federal. Em um julgado que eu cito aqui, inclusive, no meu voto. Que não basta, existe a especificidade. E não basta apenas dizer, o contrato social dizer que é em todo o estado do Pará. Tem que se colocar efetivamente aonde realmente a associação atua. E, na realidade, isso não foi esclarecido por ela. Por isso que eu estou acolhendo a preliminar. Apenas isso. Pois não, desembargadora. Tem a palavra, excelência. Excelência, na verdade, o que o desembargador Maírton falou foi o que a desembargadora Sara assim disse. Ela disse, olha, eles não juntaram os documentos comprovando o que o desembargador aqui colocou, o relator. Eu peço para acrescentar ao meu voto as considerações da desembargadora Sara, que foram muito bem colocadas em relação à legitimidade, no caso, para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Pois não. Desembargador Maírton, Vossa Excelência concorda, então, né, com o adendo ao voto de Vossa Excelência, da desembargadora Sara, né? Vai dar no mesmo, né? Não entendi o quê? Vai dar no mesmo, de qualquer forma. Não entendi. Ela está só complementando os vossos fundamentos. O que diz, apenas colocar um trecho da decisão do Supremo. Embora a autora se apresente a teor de seu estatuto social como entidade no âmbito nacional, a associação como entidade de âmbito nacional, a associação destinada a representar os interesses dos servidores integrantes do plano de cargos e carreiras e cargos do IPEA, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica. Mera apresentação de uma lista de associados não evidenciada a representatividade geográfica nacional que revele a efetiva atuação da AFIPEA em tal plano.
heterogeneidade no quadro associativo, decorrente tanto da diversidade das carreiras que a compõem, quanto da abertura do Estatuto à participação de pessoas que sequer integram o quadro de servidores da IPE. Isso é um julgado da ministra Rosa Weber, datado dia 18/8/2022. Então, veja bem, não foi colocado aqui, pela associação, esta representatividade no Pará, apenas no município de onde ela foi fundada, que é Castanhal. Apenas isso. De qualquer forma, a documentação, né? Não há comprovação. Exato, não há alteração. Então, a raciocínio da desembargadora Sara, da desembargadora Nádia, converge com o de Vossa Excelência, de maneira que não há problema a gente fazer o adendo no voto do digno relator. Demais colegas concordam? Desembargador, peço a palavra. Pois não, desembargador Constantino, tem a palavra. Porque eu percebi que o desembargador Maírton não concordou em si com o acréscimo. E eu também entendo que vai ficar assim meio duvidoso se acrescer, porque praticamente a desembargadora Sara, me desculpe, mas ela leva a legitimidade. E o desembargador Maírton está sendo taxativo em dizer que é ilegítima a parte pelos fundamentos que ele apresentou. Então, eu queria, já que, vamos dizer, já se duas desembargadoras já votaram, eu também queria votar acompanhando o desembargador Maírton na sua inteireza do seu voto, tá? Desembargador, eu acho que eu não me fiz entender. Eu acompanhei integralmente o desembargador eminente relator, apenas com essa ressalva na fundamentação para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o processo como ele extinguiu com a resolução do mérito. Mas eu não estou aqui causando nenhum tipo de polêmica, apenas coloquei para que o tribunal pudesse refletir melhor sobre uma matéria, né, de extrema relevância. Eu vou convergir para não causar nenhum problema, caso... Pois não. Você não me fez entender. Senhor presidente... Desembargador Ricardo, tem a palavra. Só para acrescentar que o Pleno já se debruçou sobre isso. Nós temos uma decisão do desembargador José Maria, que é nos exatos termos do desembargador Maírton. Ele também é pela ilegitimidade da associação, quando ela não tem representatividade estadual, juntamente como é feito pelo STF quando é nacional. Então, o tribunal também já se debruçou sobre isso, e mais uma vez eu acompanho o voto também na inteireza do desembargador José Maria. A desembargadora Sara já anuiu o voto do relator, de maneira que estamos pacificados na casa. Doutor Neto, pede a palavra? Eu peço a palavra, presidente. Na verdade, e sem querer adotar qualquer tom professoral, a gente precisa só distinguir o que é legitimado universal quando se trata de ADI e o que é legitimado especial. O legitimado universal ele não precisa demonstrar qualquer tipo de interesse específico na demanda. Agora, o legitimado especial, que é o caso das associações, ele tem que demonstrar a pertinência temática. Então, com essas considerações, eu acompanho também a manifestação e o voto do desembargador Maírton. Pois não. Então, eu vou colher os votos dos colegas. Desembargadora Nádia, como voto de Vossa Excelência. Excelência, eu acompanhei o voto do desembargador Maírton. Ninguém aqui não acompanhou o voto do desembargador Maírton. Eu acho que houve uma certa confusão aqui em relação aos entendimentos. Não foi esse o objetivo. Apenas houve uma ponderação da desembargadora Sara referente a que esta situação, o desembargador, ao rejeitar, sim, porque não houve demonstração, pelo que eu entendi, de qualquer tipo da associação de ter atuação no Estado. Que em outras situações tem que ser analisado. Foi isso que a desembargadora Sália falou, e eu concordo com ela nesse sentido, mas acompanho o desembargador, ninguém está não acompanhando o desembargador Maírton. Obrigado, Excelência. Desembargadora Vânia Bittar. Presidente, a matéria está bem discutida, não há divergência alguma, é perfeitamente compreensível
tanto a alegação do relator como as achegas da desembargadora Sara e os complementos do desembargador Luiz Neto. Portanto, eu acompanho na íntegra os bem lançados votos que me antecederam. Obrigado, Excelência. Desembargadora Vânia Silveira. Acompanho o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Constantino Guerreiro. Já voltou, né? Acompanhando o relator. Ok. Desembargador Ricardo Nunes. Também, Excelência, acompanho o relator. Obrigado, desembargador. Desembargador Leonardo Tavares. Acompanho o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Célia Pinheiro. Também, Excelência, acompanho o eminente relator. Obrigado. Desembargador Luiz Neto. Pronto, está aqui. Com o relator, presidente. O relator já acompanhou, não é isso? Maírto Carneiro foi o relator. Desembargador Exilda Mutran. Eu acompanho o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Maria Elvina Taveira. Desembargadora Maria Elvina. Vamos lá. Desembargadora Roseleide Cunha. Acompanho o relator, Excelência. Obrigado, Excelência. Desembargador Roberto Bezerra. Com o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Rosi Farias. Com o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Margui Bittencourt. Presidente, acompanho o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Pedro Sotero. Com o relator, presidente. Desembargador Pinheiro Centeno. Com o relator, presidente. Desembargador José Torquato de Alencar. Com o relator, presidente. Desembargador Jorge Sanches. Acompanho o relator. Obrigado. Desembargadora Antonieta Ferrari. Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Sara Castelo Branco. Desembargador, eu vou acompanhar o eminente relator, porém com a ressalva de fundamentação para acolher a preliminar de legitimidade ativa e extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil Brasileiro. Obrigado, Excelência. Desembargador César Matar Júnior. Excelência, data vinha, eu depreendi que a desembargadora Sara convergiu. Também por isso eu acompanho o irretocável voto do relator. Obrigado, Excelência. Desembargadora Anete Carvalho. Também, Excelência, acompanho o relator. Desembargador Vanderlei Silva. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Edmar Pereira. Com o relator, presidente. Obrigado, Excelência. Desembargadora Alda Gessiani. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, Excelência. Desembargadora Patrícia Sá Moreira. Com o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Desembargadora, aliás, colega Maria das Graças. Acompanho o relator, Obrigado. Obrigado, Excelência. Colega Miguel Reis Júnior. Com o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Elvina, por favor. Da mesma forma, presidente, com o relator. Obrigado, Excelência. Eu também acompanho Agradeço, presidente, eu agradeço. Pois não. Eu também acompanho o relator, de maneira que, à unanimidade, o recurso é extinto nos termos do voto do relator. Nós temos agora processos judiciais eletrônicos pautados, né? Ainda item 2 e 3, que será julgado em bloco. Já foi feito o anúncio. O desembargador Pinheiro Centeno tem a palavra. Excelência. Presidente, César Matar, pois não. Os itens 2 e 3 são conexos. Eu estou impedido em ambos os processos. Anotado, Excelência, anotado. Temos quórum. Com quórum, então, eu passo a palavra ao eminente relator Pinheiro Centeno. Presidente, eu indago se necessária a leitura do relatório, se eu faço a leitura apenas do voto, não vejo... Vai haver sustentação oral, não, né? Não vai haver sustentação oral, se Vossa Excelência puder, pode julgar pelas emendas, né? Perfeito. Sem problema. Então, pela emenda. Vamos lá. Incidente de assunção de competência.
Julgamento de mérito, controvérsia sobre a competência para processamento e julgamento dos recursos de apelação interposto contra a sentença proferida em procedimento de dúvida registral. Lei número 6.015, de 1973, a Lei de Registros Públicos. Distribuição heterogênea das apelações entre as turmas de direito público, as turmas de direito privado e a Corregedoria Geral de Justiça. Competência das turmas de direito privado. Artigo 31A, parágrafo único, inciso 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Natureza eminentemente privada da relação jurídica subjacente ao procedimento de dúvida registral. Caráter privado da atividade registral, artigo 236 da Constituição Federal de 1988, incidente de assunção de competência julgado com definição de tese jurídica, processo paradigma julgado, artigo 947, parágrafos 1º e 2º do Código Processual Civil, artigo 187, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Competência para o julgamento da apelação em consonância com a tese fixada, preliminar de ilegitimidade recursal do ofício registrador rejeitada, artigo 230 do parágrafo único do Código de Normas dos Serviços Notoriais de Registro do Estado do Pará, legitima o terceiro prejudicado. No mérito, a apelação provida para fins de registros da promessa de compra e venda e da partilha de bens do inventário previamente ao registro da escritura de compra e venda. A ausência de registro prévio configura óbice registral, observância dos princípios da continuidade, da disponibilidade e da concentração, dever de registro dos atos apresentados espontaneamente, princípio da obrigatoriedade previsto no artigo 755 do Código de Normas dos Serviços Notoriais de Registro do Estado do Pará, recurso de apelação conhecido e provido. A questão de direito, definição da competência para processamento e julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida em procedimento de dúvida registral. Fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida antes da alteração conferida pela emenda regimental número 44, de 25 de março de 2026. Entendimento dissonante 1. A competência seria das turmas de direito público com fundamento no artigo 31, parágrafo 1º, inciso 8, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, atual artigo 31, parágrafo único, inciso 10, em razão da emenda regimental número 44, de 25 de março de 2026, por se tratar de matéria de direito público. Entendimento dissonante 2. A competência seria das turmas de direito privado por envolver relação jurídica de natureza eminentemente privada, até o do artigo 31A, parágrafo 1º, inciso 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, estando para tal regra atualmente contida no artigo 31A, parágrafo único, inciso 15, em razão da mencionada emenda regimental número 44 de 2026. Entendimento dissonante 3. A competência seria da Corregedoria Geral de Justiça em razão da natureza administrativa do processo. 3. Teses vinculante estabelecida composta pelo enunciado. 3.1. Compete às turmas de direito privado o processamento e julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida em procedimento de dúvida registral. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante no presente incidente de assunção de competência até eventual ratificação ou alteração pelo relator competente. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente incidente de assunção de competência, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito de julgado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais número 1.869.877 de Santa Catarina e número 1.976.792 do Rio Grande do Sul. Incidente de assunção de competência julgado com a formação de precedente judicial qualificado no âmbito do Estado do Pará. O processo paradigma julgado da seguinte forma: rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal do oficial de registro, consonante disposição no artigo 230, parágrafo único do Código de Normas de Serviços Notoriais e Registro do Estado do Pará, no mérito provido o recurso de apelação para reformar integralmente a sentença proferida pelo juiz da 6ª Vara Civil Empresarial da Comarca de Belém, julgando procedente a dúvida e determinando que a apelada registre previamente a promessa de compra e venda
e a escritura pública de inventário e partilha de bens, procedendo-se o posterior registro de escritura de compra e venda nos termos do voto. Deixa eu a emenda, presidente. Obrigado, desembargador Pinheiro Centeno, que votou pela fixação de tese vinculante composta pelo seguinte enunciado: compete às turmas de direito privado o processamento e julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida em procedimento de dúvida registral. O eminente colega também conheceu do recurso de apelação e deu provimento a ele para reformar a sentença recorrida. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IAC, a aplicação da tese hora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos, sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito julgado, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos recursos especiais que ele menciona no julgado. No que tange às causas pendentes, ele votou para que permaneçam válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente ao julgamento do presente incidente de assunção de competência, até que nova decisão seja proferida pelo órgão colegiado competente. Eu coloco em discussão o voto do colega. Ninguém discute. A unanimidade, o voto preferido pelo eminente relator, a unanimidade nos termos da redação apresentada pelo eminente relator. No voto. Estes eram os últimos feitos da nossa pauta de hoje, de maneira que, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.